Gente moderno, bati um papo com ninguém mais, ninguém menos que Mônica de Medeiros. Tudo bem? Tudo bom, gente. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo nosso. E nós vamos, assim, começar bem para apresentar para todo mundo que está assistindo. Já vi que tem uma audiência grandiosa ali, não por acaso. Quando que começou o seu interesse por espiritualidade, mediunidade, assim, bem do comecinho mesmo? Guru, eu tive sorte de nascer numa família multifacetada, né? Então eu tinha uma tia que era pastora evangélica, mas que militava na Umbanda. Tinha católicos, mas uma parte era espírita, né? Então eu cresci num ambiente em que eu escutava falar de espírito, de mediunidade e tal. E eu tinha mediunidade ostensiva, meu avô era o centro do meu universo, né? E eu sonhei um mês antes de ele morrer, eu sonhei com ele morto. E ele morreu realmente um mês depois. Para mim foi duro, porque ele era o meu melhor amigo, ele era meu tudo, né? E passado um tempo, eu não lembro bem quantos meses, eu comecei a sonhar com ele. E era muito legal, porque aí ele vinha com o violão dele, tocava musiquinha, fazia brinquedo e tal. E um dia ele falou para mim, o vovô não vai vir mais, mas vai vir um amiguinho do vovô. E aí ele saiu pela janela, assim. Eu falei, cara, que sacanagem, morreu 2 vezes. Passou, acho que pouco, não chegou a uma semana, eu acordei e tinha um ser branco leitoso, cabeçudo, de olhos brancos, flutuando assim acima da minha cama, né? E ele falou, fez assim com a mão, saudações, eu sou amiguinho do seu avô. Meu personagem favorito de gibi era o Gasparzinho, que é o fantasminha camarada. Amiguinho, só podia ser o Gasparzinho. E ele estava realmente usando a forma do Gasparzinho, porque hoje a gente sabe que eles usam o imaginário infantil para a criança não estabelecer um limite, né? Aí o Gasparzinho falou que ele ia seguir meu crescimento no lugar do meu avô. Ele abriu a mão, tinha uma esfera vermelha, essa esfera subiu, flutuou no ar, se transformou no planeta Terra. Daí eu vi prédios de vidro, eu via Columbus pousando, o tsunami que teve ali no Oceano Índico, né? Que foi terrível ali nas Filipinas. E ele me mostrou outras coisas que podem ou não vir a ocorrer. Ele falou, você não vai esquecer disso, né? E aí eu voltei a dormir, acordei de manhã, o Gasparzinho veio falar comigo, tal, né? Essa menina tem uma imaginação forte. Quantos anos você tinha? 5 para 6 anos. Nossa, 5 para 6 anos. Foi bem criança. Foi bem criança. Ninguém levou a sério, né? Aí, exatamente 3 noites depois, eu lembro que foi 3 noites depois, eu acordei e tinha um cidadão cinzento, cabeçudo, de olhos puxados, escuros, né? E ele me puxou para fora da minha cama, ele pegou na minha mão e me tirou. Eu sei que eu estava em corpo físico, porque eu bati o joelho na cama da tia Sema, ela não acordou. Sabe aquelas casas fantasmagóricas de corredor longo? A minha casa era assim. E quando a gente entrou no corredor, tinha uma luz bem no centro do corredor. A gente entrou naquela luz, eu me senti puxada pelo estômago. E quando passou o pânico, né? Me deu ânsia de vômito, tontura e tal, eu vi que eu estava num ambiente redondo, como se fosse de aço escovado, e tinha 3 desses cinzentos sentados numa mesa, que hoje eu sei que era o painel de controle. É mais ou menos esse aqui? Não, esse é mais um reptiliano, né? Mesmo o Grey, mesmo. Sabe o ET do Spielberg? Sei. É bem aquilo. É o ET, é o Grey mesmo. E aí eu fui levada para essa nave, né, paramos no deck mesmo, entramos por parecia uma cortina, a gente entrou por aquela cortina, descemos no deck, e a nave era de uma temperatura mais fria. Claro, eu não sabia que eu estava numa nave, eu achei que aquilo era um prédio, uma escola. Mas era fria, mas não era desagradável, a iluminação era indireta, mas era bem claro. Aí ele fez assim, ele fez com a mão, na frente de uma parede, a parede abriu, aí dentro tinha uma mesa, eu não sei como eu fui parar naquela mesa, mas eu só conseguia mover meus olhos. E aí eles enfiaram aparelho no meu ouvido, no meu nariz, meteram uma agulha no meu pescoço, eu fiquei apavorada, e aí apareceu um cidadão adâmico como nós, ele depois tocou na minha testa e falou, não tenha medo, somos seus amigos, vamos lhe fazer mal. Acordei no dia seguinte na minha cama, com 3 marcas vermelhas na minha barriga, eu falei, eu fui levado. Ninguém acreditou, é óbvio, né? Só que isso começou a acontecer seguidamente. E aí eu fui para o Brasil para Cristo, tomar biblada na cabeça do Manuel de Mello, fui para a Federação Espírita, passar por todos os tratamentos que você pode imaginar, médico, doutor Stanislau Franco e tal. E o pai João da Caridade, que era o mentor do doutor Stanislau Franco, falou, fiquem tranquilos que tudo que está acontecendo está programado, não tem problema, ela não vai sofrer nenhum dano. E isso foi até meus 13 anos, né? É claro que estar com esses seres, quebrou muito paradigma. Eu não ia só em corpo físico, eu ia também em projeção astral, em desdobramento. Só que isso expandiu minha mediunidade, né? Eu comecei a ter clarividência, clareaudiência. Com 11 anos eu estava psicografando já.
E com 11 anos, um deles chegou para mim e falou, leia esse livro, que era o Livro dos Espíritos. Leia esse livro. Então, eu falei que eu queria ler, minha família falou, não, é muito criança, já está com cheio de coisa na cabeça e tal. Aí eu roubei o exemplar da minha tia, eu lia debaixo do cobertor com a lanterna. Porque foi a forma que... Aí tudo fez sentido, eu entendi o universo veio parar na minha mão. Então, a minha iniciação foi assim, né? Eu via espíritos, minha adolescência inteira eu passei lendo André Luiz e Emmanuel, né? Então, foi assim que eu me desenvolvi. Mas numa família que me dava condições também de eu ir um pouco além, né? Eu não tinha que escolher qual religião eu queria. Era bem aberto. Então, é por isso que até hoje eu não tenho dogma. Entendi. Com 5 anos já começou e depois com 11, então foi bem... Até os 13 anos foi paulada. Depois dos 13 anos foi como se eu tivesse assim, um esquecimento. Aí eu passei a me dedicar aos estudos, eu jogava basquete, adorava jogar basquete. Mas a minha vida passou a ser de um ser humano normal. Normal. Mas você teve dificuldade dos 5 aos 13? Todo mundo falava assim, numa boa, eu tô falando, é meio esquisitinha. Na minha família, né? Assim, difícil de acreditar, tem problemas psicológicos e tal. É que naquela época não se falava em autismo, né? Eu era disléxica, não se falava em dislexia. Eu tinha distúrbio de atenção, não se falava nisso. Então eu era meio ET mesmo, né? Mas eu tinha... eu pegava passarinho caído no chão e com a minha mão em cima dele ele voltava a viver. Então era mediunidade de cura. Isso foi muito expandida mesmo. Aí depois só me dediquei à medicina. Dos 13 para frente, minha vida foi medicina, né? Aí depois, formada, já trabalhando, quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, meu segundo noivo morreu exatamente um mês antes do casamento, assim como o primeiro, né? E foi uma Paula, porque primeiro você fica em choque. O segundo também, falei, chega, não é para mim. E aí, passado 3 ou 4 meses, a gente fundou a Casa do Consolador. Aí eu estava na minha praia, no meu ambiente, estava tudo certo. Tudo tranquilo. É. Mas contando assim parece fácil, mas foi bem difícil, hein? Não foi um parque de diversão, eu não estava na Disney, entendeu? Ou então eu estava numa montanha-russa, porque era muito... você tinha altos e baixos, né? E assim, eu não tenho empatia, não sou médium de empatia, quer dizer, eu não sinto no meu corpo físico o que o outro sente, mas eu estava muito aberta, né? Então eu captava muito o que os outros sentiam. Aí era complicado você lidar com essas energias quando você não tem experiência para, né? E eu fui autodidata, eu acabei estudando sozinha porque não tinha quem ensinasse, não tinha quem falasse de ET naquela época. Não tinha quem juntasse, olha, você vê íntimo, mas você também vê médico. Porque ou você é isso ou você é aquilo. E eu sempre fui contra rótulo, né? Não gosto de rótulo, acho que isso atrapalha demais. Com certeza. E desses poderes curativos que você tinha, qual foi a primeira coisa que você fez que te impressionou? Você mencionou um passarinho e tal, mas esse foi o primeiro ou não? Foi. Ele bateu na janela e caiu. Né? E adoro animal, desde pequena. Né? Eu peguei ele na minha mão e eu pus as duas mãos assim. Mas não por nada, não tive intenção nenhuma. Mas eu fiz uma oração ali pedindo para Jesus, né? E o bichinho começou a se mexer na minha mão e ele saiu voando mesmo, foi muito legal. Você atribui isso a uma espécie de reiki ou que... mais ou menos. É mediunidade de cura, né? Porque você tem o paranormal... Qual a diferença entre paranormalidade e mediunidade? É genético, fisiológico, DNA dependente, todos temos. Mas a paranormalidade é o paranormal que produz o fenômeno, ele não depende de um agente externo. A mediunidade, o médium depende de um agente externo para acontecer. Então você tem o médium de cura, que é o que recebe um espírito curador, o doutor Espanhol, que é um dos meus mentores, o Bezerra de Menezes, o doutor Fritz, isso é o médium de cura. Você tem o paranormal de cura, que ele consegue captar o fluido cósmico universal e transmutar junto com o próprio ectoplasma num fluido de cura. Tá? Você tem as duas coisas. Naquela época eu tinha paranormalidade de cura. Hoje eu sou médium de cura. Médium de cura. Nossa, é incrível. É uma história... impressionante. Doida, né? Doída. Não, doida. Doida. E doída também. Teve seus momentos. Teve seus momentos, né? Caramba. E eu queria voltar um pouquinho só, mais no início da sua história. Eu queria tentar dissecar, explorar bem a questão da abdução alienígena, tá? Então, vamos tentar fazer uma cronologia, né? E tentar entender certinho exatamente como aconteceu, tentar... conseguir os detalhes, assim, né, de todo esse processo, tudo que você vivenciou. Quando que foi a primeira abdução que você entende que aconteceu? 3 dias depois de eu ver o Gasparzinho. Tá, com 5 anos. Primeiro ET, eu tinha quase 6 anos. O primeiro ET
Hoje, você fazendo estudo de casos de abdução, eles usam muito o imaginário infantil para a criança não estabelecer um receio. Você quebra a resistência da criança. Então, a gente atende uma criança, uma menina de 7 anos na casa do Consolador, que era louca pelo querido pônei rosa. E eles apareciam como se fosse o querido pônei rosa e ela seguiu o querido pônei para dentro da nave. Eles usam o imaginário infantil. Como eu gostava do Gasparzinho, porque eu gostava mesmo, ele veio como Gasparzinho. Ele podia vir como super-homem. Só que eu não curtia o super-homem. Nem conhecia o super-homem. Eu gostava do Gasparzinho, tá? 3 dias exatamente depois do Gasparzinho foi a primeira vez que eles me levaram. E como foi exatamente isso? Você lembra de estar acordada, dormindo? Eu estava dormindo. Tá. Quando eu acordei com alguém, era uma mão gelada, uma pele escamosa, né? Como sabe pele de golfinho? Você já tocou um golfinho? Não. É uma pele fria, né? Uma pele mais fria e lisa, muito lisa, né? Eu senti isso pegando na minha mão. Eu acordei com essa sensação, 3 dedos tocando na minha mão. Eu era pequena e eu era menor que ele, né? Ele tem, normalmente os greys têm 1,20 m, 1,30 m, não varia muito a altura deles. Quando eu olhei para ele, eu não estabeleci resistência. Provavelmente por alguma indução hipnótica que ele fez, porque eles fazem isso com facilidade. Ele me puxou da cama, eu desci da minha cama, eu dormia no quarto da minha tia Iracema, que foi quem me criou. Eu bati o joelho na cama dela e olhei para ver se ela ia acordar. Ela não acordou. Porque eles fazem isso, né? Quem está acompanhando o objeto da abdução, normalmente é sedado, é desdobrado e está longe, justamente para não estabelecer nenhum problema de resistência ou de luta, porque não interessa para eles nenhum tipo de violência, realmente não. Aí eles eram 3, né? O primeiro, chama Zilok, esse primeiro, depois eu fiquei sabendo o nome dele. Zilok. Ah, Zilok. Tá. Aí a gente foi para a nave. Tá. Eu entrei naquele raio de luz. Eu me senti puxada pelo estômago. A primeira coisa que eu senti foi falta de ar e náusea. E tontura. Tá, mas aí, então, vamos entender. Ele colocou, foram 3 dedos na sua mão. Ele pegou minha mão. Eles têm 4 dedos. Ele pegou minha mão. Com 3. Com 3, Tá, aí vocês foram andando pela casa? Sim, pelo meu corredor. Meu quarto ficava no fundo do corredor. Tá. Ele me puxou pela mão. Aí que eu vi que tinha 2 no corredor esperando. Nós fomos até esses 2. Fomos os 4 juntos para esse raio. E esse raio... sumiu, desapareceu. Eu dei conta de onde eu estava quando eu estava já dentro de uma nave pequena. E aí, quando você... Bom, você saiu da cama e você viu mais 2 figuras no corredor. No corredor. Você sentiu o quê naquela... Nada. Isso que eu estou te falando. Ele devia estar com alguma indução hipnótica, porque era como se eu tivesse com sono. Entendeu? Tipo meio grog. Grog, assim. Eu não tinha medo. Eu não tive medo deles. É como se eu tivesse anestesiada mesmo. Ele me pegou pela mão, vamos lá. Eu não pensei. Quer dizer, eu não lembro hoje de ter tido qualquer tipo de raciocínio naquela época. Tá. O primeiro raciocínio que eu tive, quando eu vi o ambiente circular que eu estava e os 3 numa mesa, foi que eu olhei para a escotilha e vi a Terra se afastando. Foi aí que eu vi onde eu estava. Aí me deu medo. Mas também passou logo, cedeu o medo rápido, quer dizer, existia uma indução hipnótica realmente importante ali. Tá, então vamos lá, continuar. Então foi do corredor, aí teve um lapso temporal, eu me vi já numa nave pequena. Então pulou, sei lá, você saltou no tempo. Eu acho que foi rápido, porque deve ter sido algum tipo de beam up, sabe? Aquele você ser levado de um lugar para outro. Tipo um teleporte. Um teletransporte. Deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Realmente não sei te dar com detalhes, porque eu não lembro, né? Mas quando eu voltei a ter uma noção de tempo e espaço, eu já estava numa nave pequena. Essa nave pequena entrou numa nave maior. Isso eu lembro bem, da nave entrando numa nave maior, né? Como se tivesse uma cortina, porque você via que você passava através de alguma coisa. Então não despressurizava aquele espaço grande, você entrava num deck mesmo. Aí a gente saiu e o mesmo ET, o Zilo, que me pegou pela mão de novo, e a gente começou a andar pelo corredor. E eu de pijama, estava com meu pijaminha. Da nave? Da nave, de uma nave grande, aí já era uma nave grande. Então você saiu dessa menor, que te transportou, que te trouxe da Terra até o espaço. Isso. Levou para uma nave mãe. Isso. Aí tinha tipo um deck de aterrissagem, que era uma cortina. Não sei te dizer se era uma nave mãe, mas era uma nave grande. A primeira era uma nave pequena. E o formato dela, você lembra alguma coisa? Não, porque eu nunca vi ela por fora, eu sempre vi ela de dentro. Eu não sei te falar. Né? Eu não sei te dizer, porque eu não tinha acesso a todos os lugares. Eu tinha aquele corredorzinho, era um corredor largo, que é do deck até esse espaço onde havia essa mesa de exames. E daí o Sarau ia daquilo e voltava para o deck. Né?
Então eu não sei te falar a forma. Tá, e aí quando você chegou nessa nave maior, era tipo um hangar, era um espaço amplo? Era um espaço amplo, que tinha outras naves pequenas, né? A gente desceu da nave, tinha 3 degraus, a gente desceu da nave, e aí tinha uma rampa, a gente foi por essa rampa, viramos à direita e já estávamos nesse corredor. Da nave maior? Na nave maior. E aí você foi conduzido até uma sala de... Isso, uma parede abriu, quando ele fez com a mão, ele passou a mão na frente da parede, a parede abriu. Dentro dessa sala tinha uma mesa de exames, como se fosse uma mesa de cirurgia. Uhum. Em cima tinha um foco, como se fosse um foco de cirurgia. Eu não me lembro como eu fui parar nessa mesa, mas nessa mesa eu só conseguia mover meus olhos. E nesse trajeto entre a nave que você desceu, você falou, então eram 3 degraus e uma rampa, você via que existia uma vida acontecendo ali. Tinham outras... Não, eu só vi o Zilok. Eu só via esse ET. Não estava totalmente habitado o espaço Não, ali. eu não vi ninguém, só o Zilok mesmo, que me segurava pela mão. Mas você viu que tinha outras naves estacionadas? Tinha mais naves estacionadas, mas eu só vi o Zilok, não vi mais outros. Quando eu dei acordo que eu estava na mesa, aí estavam os 3 de novo, e esses 3 é que fizeram os testes em mim. E você sabe quais foram esses testes? Eles enfiaram um aparelho no meu ouvido que parecia um metal líquido, porque à medida em que ele enfiava no meu ouvido, aquele metal se expandia. Né? É desconfortável. Quando pegou o tímpano, foi muito desconfortável. Enfiaram uma escopia no meu nariz, né? Não sei até onde foi, porque eu não conseguia me mover, mas você sentiu o aparelho passando. Depois, meteram uma agulha na minha jugular, tiraram sangue. Aí passaram um aparelho, sei lá, tipo ultrassom para ver meus órgãos abdominais e pélvicos, né? Você sentiu alguma dor? Quando eu comecei a sentir dor que eles enfiaram a agulha na minha jugular, eu senti muito medo. Foi quando apareceu esse ser adâmico, bem alto, bem sereno. Ele tocou minha testa e eu, por telepatia, ele me passou, né? Fique tranquila, somos seus amigos, não lhe faremos mal. O que é um ser adâmico? Nós somos adâmicos, a nossa espécie. Porque o que é um ser humanoide? Cabeça, tronco e membros, na posição ereta. Isso é um ser humanoide. Você tem várias espécies nesta galáxia, porque o que eu conheço é esta galáxia. A espécie mais frequente é o tipo humano da Terra, que é chamado de Adã Kadmon, né? São os adâmicos. Tem reptilianos, que são seres répteis mesmo, que você vê. Tem insetoides, que são muito frequentes. Tem os zeta-reticulianos, como o grey, que é pequenininho, mas tem outros que são altos. Tem felinos, né? E talvez outras espécies que a gente... Os aquilinos, está muito frequente agora você vê os que são meio pássaros, tem cabeça, tem pena, né? São super diferentes. São as espécies mais frequentes, é o adâmico, o reptiliano, o insetoide e o reticuliano. Tá, então vamos lá, vamos continuar. Então você estava lá na mesa de cirurgia com 3 greys clássicos, né, que a gente pode considerar. Sim. Então, magros, pele acinzentada, olhos negros, sem nariz. Isso. Eles não se comunicaram com você em momento algum? Em momento algum. Em momento algum. Não houve uma única tentativa de comunicação. Eles simplesmente fizeram o que tinham que fazer. O primeiro, Zilok, né, quando ele olhou direto no meu olho, né, foi nesse olho meu aqui. Eu vi como se fosse filme, flashes, provavelmente de encarnações anteriores minhas. Ele fez um scan, né? Porque eles fazem muito isso. Eu tenho uma deficiência nesse olho. Eu tenho 60% de olho só no olho direito, 60% de visão só no olho direito. Não estou dizendo que é culpa deles, de jeito nenhum. Mas foi o olho que ele usou para fazer esse scanner. Eu estou vendo, parece que tem uma diferença de cor nos seus olhos. Tem Às isso? vezes tem um mais tem. azul e um mais Às verde? Às vezes tem. Você está enxergando isso ou não? Acho que é a luz, né? Eu acho que é a iluminação. cego, eu acho que Pode não ser. enxergo, não. Eu nunca vi isso, mas meu olho muda de cor como qualquer olho claro. Não tem personalidade, né? Ele muda de cor. Tá, então tá bom. Então, beleza. Então começaram a furar, colocaram uma agulha tirar na sangue jugular. da minha jugular. Né? E aí, nesse momento, apareceu um ser adâmico. Sim, eu fiquei muito assustada. Eu não sou de chorar, nunca fui, nem quando era criança. Mas você não estava amarrada a nada? Nada, cara, nada Paralisada. eu estava paralisada, nada me segurava, eu só conseguia mover meus olhos. Mas aí, provavelmente, meu coração disparou, minha respiração ficou muito rápida, aí veio esse outro ser que me induziu um sono profundo. Eu só fui acordar no dia seguinte na minha cama. E ele era quase um humano? É humano, só que alto. Um humano alto, muito alto. E o cabelo normal, tudo igual no nariz? Então, pele... ele tinha como se fosse um turbante. Eu não vi cabelo nele, né? Eu lembro do turbante verde. É o que eu lembro dele, é o turbante verde. E os olhos verdes também, é o que eu me lembro dele.
E nessa hora você ficou morrendo de medo que você achou que você ia morrer. Não, fiquei com medo quando ele meteu a agulha, que doeu pra caramba, a agulha doeu mesmo. O do ouvido, quando encostou aquele negócio no meu tímpano, eu senti muito desconforto. Entendeu? Mas quando ele enfiou a agulha na minha jugular, aí doeu mesmo, aí eu entrei em pânico. Tá, então, ok, aconteceu isso, ele falou com você, fique tranquila, ele tirou sua dor. Somos seus amigos, não lhe faremos mal. Aí eu dormi. Dormiu e acordou de volta na minha cama no dia seguinte com três pintas vermelhas no meu abdômen. Daquela máquina? Provavelmente, sim. Quando eles devem ter feito algum estudo de óvulo, alguma coisa assim. Porque estava exatamente em cima do meu ovário direito.